Olá pessoal, na última aula nós começamos a falar um pouco sobre matrizes inversas e a gente viu como calcular, como encontrar matrizes inversas para uma matriz de ordem 2 por 2. O objetivo da aula de hoje é que a gente saiba calcular então ou encontrar uma matriz inversa para uma matriz de um tamanho qualquer e que a gente também possa usar as matrizes inversas para calcular ou para resolver sistemas lineares. Então, uma das coisas que a gente viu com relação à definição de matrizes inversas é que se eu tenho uma matriz e eu multiplicar pela inversa dela, o resultado disso precisa dar a identidade e da mesma coisa. Se eu tiver a inversa de uma matriz e multiplicar pela matriz original, o resultado também precisa ser a identidade. Então, a gente vai partir disso daqui para encontrar um algoritmo, uma forma de determinar uma matriz inversa para uma matriz qualquer. Aí, eu vou usar como exemplo essas matrizes 2 por 2, que são matrizes menores, mas os cálculos para a gente determinar a inversa, eles vão ser idênticos para matrizes de tamanho 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer, então, se eu quero encontrar uma matriz qualquer, é pegar a matriz original, multiplicar pela matriz, pela inversa dela, e aí eu preciso encontrar a identidade. Então, se eu tenho uma matriz A, que é essa matriz aqui, a inversa é uma matriz que supostamente eu não conheço, então eu vou dizer que é essa matriz aqui. Quando eu multiplicar essas duas, eu preciso obter a identidade. Então, é isso que eu vou fazer aqui. A vezes a matriz A inversa precisa ser igual à identidade. A inversa é essa matriz que eu não conheço. E essa multiplicação precisa ser igual à identidade. E aí o que a gente precisa fazer é determinar esses valores que estão aqui, que representam a matriz inversa. Para determinar esses valores, eu vou executar a multiplicação de matrizes. Então, multiplicando uma 2 por 2, a gente sabe que o resultado vai ser uma 2 por 2. Então, essa linha vezes essa coluna, nós vamos ter x1 mais 2y1. Essa linha vezes essa coluna, nós vamos ter x2 mais 2y2. Agora, essa linha vezes essa coluna, nós vamos ter 3x1 mais 7y1. E multiplicando essa linha por essa coluna, nós vamos ter 3x2 mais 7y2. Então, isso aqui é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Isso aqui tudo precisa ser igual à matriz identidade. Se a gente for usar a igualdade de matrizes agora, a gente vai poder observar uma coisa interessante, que esse elemento que está aqui precisa ser igual a esse que está aqui, e esse elemento que está aqui precisa ser igual a esse que está aqui. Então, eu quero determinar quem são os x1 e y1, eu vou escrever um sistema que contenha somente as matrizes x1 e y1. Então, aqui nós vamos ter x1 mais 2y1 é igual a 1, fazendo isso igual a isso, e 3x1 mais 7y1 é igual a 0. Resolvendo esse sistema aqui, a gente vai ter os resultados de x1 e y1, que são esses valores que eu quero determinar aqui. Depois disso, analisando esses dois lados aqui, a gente vai ter que x2 mais 2y2 é igual a 0, e que 3x2 mais 7y2 é igual a 1. E aí o que a gente precisa fazer é resolver esses dois sistemas lineares para encontrar o x1 e o y1. Para resolver os sistemas lineares, o que a gente faz no primeiro momento é montar uma matriz aumentada. E essa matriz aumentada vai ser 1, 2, 1 para esse caso,
370 para esse caso, né? E nesse caso aqui, a gente teria uma matriz que seria 1, 2 e 0, 3, 7 e 1. E aí, depois que a gente monta esta matriz aqui, o que a gente faz é fazer as operações com linhas e colunas para reduzir essa matriz aqui a uma forma triangular superior, ou a forma de escada, como a gente viu. Isso pelo método de Gauss. Se a gente pode, alternativamente ainda, utilizar o método de Gauss-Jordan, que reduz esta matriz que está aqui, essa parte da matriz, a matriz identidade, e aí a gente sabe que o termo independente, ou isso que sobra aqui, vão ser exatamente os valores de x1 e y1, que isso a gente viu ainda lá nas aulas presenciais. Mas eu gostaria que vocês percebessem uma coisa com relação a esses dois sistemas que foram escritos, essas duas matrizes aumentadas, que eu vou chamar de A1 e que eu vou chamar de A2 nesse caso. Essas duas matrizes, elas têm o início dela, a parte com que eu vou fazer as operações com linhas, exatamente iguais. E o que eu tenho de diferente nelas são apenas esse valor aqui que corresponde ao termo independente. Então, se a gente for resolver esses dois sistemas, a gente vai aplicar exatamente as mesmas operações aqui que eu vou aplicar aqui. E aí a gente vai ter alguns resultados que são diferentes aqui. Então, para resolver esse sistema sem eu precisar resolver ele duas vezes, eu poderia resolver esse sistema dessa forma aqui. Colocando essa matriz aqui. Aqui do lado eu vou colocar o primeiro termo independente, que é 1, 0. E aqui do lado eu vou colocar o outro termo independente, que é 0, 1. E aí, ao resolver essa matriz, eu vou fazer as operações com linhas aqui, e as mesmas operações já vão ser feitas nesse termo independente. E aí, o que vai acontecer é que no final, eu já vou resolver todo esse sistema, os dois sistemas de uma única vez. Então, é isso que eu vou fazer agora. Para eu zerar esse valor que está aqui, eu preciso fazer menos 3 vezes a linha 1, mais a linha 2 e substituir a linha 2. Então, a primeira linha vai ficar igual. E a segunda linha vai ser substituída por menos 3 vezes 1 mais 3 dá 0, menos 3 vezes 2 dá menos 6 mais 7, isso dá 1. Depois, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 0, isso dá menos 3. E depois, menos 3 vezes 0 mais 1 dá 1. Agora, a gente já tem um sistema na forma de escada, só que como falei para vocês, eu vou resolver esse sistema pelo método de Gauss-Jordan. Pelo método de Gauss-Jordan, eu quero deixar isso aqui na forma de uma matriz identidade. E para deixar isso aqui na forma da matriz identidade, eu preciso zerar este valor que está aqui, esse 2. E para zerar esse 2, o que eu posso fazer é menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 1 e substituir a linha 1. Então, agora, o que eu vou ter como resposta disso aqui vai ser, a última linha vai ficar igual. E esta linha que eu tenho aqui, em cima vai ser substituída por menos 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Menos 2 vezes 1 mais 2, 0. Menos 2 vezes 3, menos 6 mais 1, 7. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 0, menos 2. E aí, percebam que o que eu fiz aqui foi resolver os dois sistemas de uma única vez. E para resolver esses dois sistemas de uma única vez, eu pude resolver isso porque esses termos aqui, eles eram iguais. E aí, ao resolver isso, a gente vai ter que esses dois valores que a gente encontrou aqui, eles correspondem ao x1 e o y1 da primeira matriz, certo? Então, a gente vai ter disso aqui que o x1 é igual a 7 e que o y1 é igual a menos 3. E disso aqui, a gente vai ter que o x2 é igual a menos 2 e que o y2
é igual a 1. E aí, com isso, a gente resolveu, a gente encontrou qual é a matriz inversa. Bem, esse é um processo... inclusive a matriz inversa vai ser essa matriz aqui, né? Aqui era o x1, então nós vamos ter 7 e menos 3, menos 2 e 1. Esse processo que a gente fez foi um processo bastante longo para fazer com uma matriz 2 por 2, porque a gente já sabia um algoritmo para resolver, para encontrar a inversa de uma 2 por 2. Mas ele vai ajudar a gente a entender como encontrar a inversa de uma matriz qualquer. Porque se eu tiver aqui uma matriz de um tamanho qualquer, eu teria que fazer a mesma coisa, só que com um tamanho qualquer, e o procedimento ia ser sempre parecido. Ia ser sempre parecido porque eu sempre ia ter uma matriz dos coeficientes iguais para resolver um sistema linear. Então, no fim das contas, eu sempre posso montar um sistema desta forma aqui. E olha só o que aconteceu quando a gente resolveu o sistema que está desta forma aqui. A gente tinha aqui, no início, uma matriz que era a matriz original, a matriz dos coeficientes, e do lado dessa matriz dos coeficientes, a gente escreveu a matriz identidade, porque no resultado da multiplicação das duas eu preciso ter a identidade. Aí a gente fez todas as operações com linhas necessárias e, ao final, pelo método de Gauss-Jordan, a gente inverteu esta matriz, realmente a gente inverteu ela, e colocamos aqui a matriz identidade, e isso que nós determinamos aqui é a matriz inversa. Portanto, de uma forma geral, eu vou escrever aqui um algoritmo para a gente resolver, para a gente encontrar a matriz inversa. A gente pode fazer sempre o seguinte. A gente sempre vai ter uma matriz A, e para a gente montar um algoritmo, e do lado dessa matriz A, a gente vai colocar a matriz inversa. Aí a gente vai fazer as operações com linhas até a gente transformar esta matriz que estava aqui numa matriz que é a inversa, e as mesmas operações vão ser feitas com essa, ou melhor, que é a matriz identidade, nesse caso aqui. As mesmas operações vão ser feitas nessa identidade e a gente vai chegar, então, na matriz inversa. Então, de uma forma geral, é muito simples para eu encontrar a matriz inversa de uma matriz qualquer. Pego uma matriz, coloco do lado a matriz identidade, faço todas as operações com linhas até que a matriz original vire a matriz identidade e o que eu tenho do lado vai ser a matriz inversa. Vamos fazer um exemplo para a gente formalizar este algoritmo, então. Aqui, eu tenho uma matriz A, que é uma matriz 3 por 3, e eu quero determinar qual é a inversa dela. Bom, eu vi que para eu determinar a inversa dela, eu preciso pegar essa matriz A, do lado colocar a matriz identidade, fazer todas as operações com linhas até que eu tenha a identidade aqui, e desse lado eu vou encontrar a inversa. Então, é isso que a gente vai fazer. A matriz A é formada por esses elementos aqui. Do lado, eu vou colocar a identidade de ordem 3. E aí, o que eu vou fazer agora? Operações com linhas para que esta matriz aqui vire a matriz identidade. Então, isso aqui precisa virar zero e isso precisa virar zero. Então, menos 2 vezes a L1 mais a L2 para substituir a L2. E menos a L1 mais a L3 para substituir a L3. A primeira linha vai continuar igual. A segunda linha vai ser substituída pelas operações. Então, aqui nós vamos ter 0, menos 2 vezes 4, menos 8, mais 7, menos 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, ou 2 mais 1, 3. Aqui vamos ficar com menos 2, aqui com 1 e aqui com 0. Depois,
menos esse mais esse, 0, menos esse mais esse, menos 1, menos esse mais esse, 1, menos 1, 0 e 1. E aí, agora, a gente precisa, para que a gente tenha uma matriz identidade, transformar este valor que está aqui em 1, né? Para transformar isso aqui em 1, a gente vai fazer menos a linha 2 e substituir a linha 2. Só troco os sinais. E aí, agora, eu preciso zerar este valor que está aqui para deixar essa matriz na forma de escada. E eu também já posso zerar esse valor que está aqui em cima do 1, mantendo como linha base a linha 2. Então, para eu zerar esse valor aqui, tomando esse número 1 como pivô, eu vou fazer a linha 2 mais a linha 3 e substituir a linha 3. E para eu zerar esse valor aqui, tomando esse como pivô, eu vou fazer menos 4 vezes a linha 2 mais a linha 1 e substituir a linha 1. Então, menos 4 vezes 0 mais 1 dá 1, menos 4, aqui vai dar 0. Aqui a gente vai ter 12 menos 1, 11. Menos 8 mais 1, menos 7. 4 mais 0, 4. E 0 mais 0, 0. Aí, a linha 2 vai ficar igual. E essa linha aqui vai ser substituída pela soma das duas. Menos 3 mais 1, menos 2. Aqui nós vamos ter 1, menos 1 e 1. Agora, o que eu preciso fazer é com que este número aqui seja transformado em 1, para eu ter a matriz identidade, né? Então, eu vou multiplicar a terceira linha por menos 1 meio. E vamos substituir a terceira linha. E aí, agora, para que esta matriz aqui seja transformada na identidade, a gente precisa zerar esses dois valores aqui, tomando como referência este número aqui. Para isso, nós vamos fazer 3 vezes a linha 3 mais a linha 2 e substituir a linha 2. E para a gente zerar este valor que está aqui, nós vamos fazer menos 11 vezes a linha 3 mais a linha 1 e substituir a linha 1. Então, a terceira linha vai ficar igual. E aí, agora a gente vai fazer menos 11 vezes a linha 3 mais a linha 1. Então, isso, menos 11 vezes 0 mais 1, 1, 0. Aqui nós vamos ter 0. Menos 11 vezes menos 1 meio vai dar 11 meios. 11 meios menos 7 meios, isso é 11 meios menos 14, então nós vamos ter menos 3 meios aqui. Depois, menos 11 meios mais 8 meios, nós vamos ter menos 3 meios de novo. E depois, 11 meio positivo.
Agora, 3 vezes a linha 3 mais a linha 2, 0. 3 vezes 0 mais 1, 1. 3 vezes 1 menos 3, 0. 3 vezes menos 1 meio dá menos 3 meios mais 4 meios. Isso vai dar 1 meio. Depois, 3 vezes menos 1 meio vai dar 3 meios menos 2 meios, 1 meio. E menos 3 meios mais 0, menos 3 meios. E aí, a gente transformou, então, esta matriz aqui na matriz identidade. Portanto, a matriz A inversa vai ser o que sobrou deste lado, ou seja, menos 3 meios, menos 3 meios, 11 meios, 1 meio, 1 meio, menos 3 meios. E essa daí é, então, a inversa de A, e este é um exemplo de como aplicar o método, este método aqui, para a gente inverter matrizes. Como a gente viu na aula anterior, nem todas as matrizes elas vão ser inversíveis, nem todas as matrizes vão admitir uma inversa. Lembrando que as inversas elas só servem para, a gente só fala a princípio para matrizes quadradas. Então a gente precisa mostrar nesse exemplo aqui que essa matriz aqui não é invertível, ou seja, que ela não tem inversa. Para isso eu vou usar aquele mesmo algoritmo, vou copiar a matriz que eu estou interessado, e ao lado desta matriz eu vou colocar a matriz identidade. E aí vou aplicar as operações com linhas. Aplicando as operações com linhas, eu preciso zerar no primeiro momento esses dois valores, então menos AL1 mais AL2 para substituir a L2 e menos 2L1 mais a L3 para substituir a L3. A primeira linha vai ficar igual. Aqui nós vamos ter menos essa mais essa, então 0, menos 1, 2, menos 1, 1 e 0. E aqui nós vamos ter 0, menos 2, ou melhor, mais 2, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 8, mais 2. 4 menos 8, menos 4, menos 2, 0 e 1. E aí, o que eu preciso fazer agora é com que este valor aqui seja um positivo, para ele ficar na forma, para a gente tentar colocar na forma de uma matriz. Então, eu vou pegar a linha 2 e multiplicar por menos 1. Que era menos 2. Aqui é... E agora o que eu quero é zerar este valor que está aqui e este valor que está aqui. Para zerar esse valor que está aqui, nós vamos fazer... A gente vai tomar como base esse valor aqui como pivô agora. Sempre como pivô a gente vai tomar aquele 1 que pertence à diagonal principal da matriz. Então, menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 3 substitui a linha 3.
e menos 3 vezes a linha 2 mais a linha 1 para substituir a linha 1. Fazendo essas operações aqui em cima, nós vamos ter 3 vezes 0 mais 1, 1. Aqui vai ficar 0. Menos 3 vai dar 6, menos 2, 4. Aqui, menos 2. 3 e 0. A linha 2 vai ficar igual. E agora, fazendo menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 3, nós vamos ficar com 0 aqui, 0 aqui. Menos 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2 dá menos 4. Menos 2 vezes menos 1 mais 0 dá 2, e aqui dá 1. E aí, o que é que acontece? Agora, se a gente fosse transformar isso aqui num sistema linear, a gente teria, por exemplo, que 0x3 ou 0z é igual a menos 4. E a gente pode ver que esse sistema é um sistema que não tem solução. Se a gente fosse escrever uma equação disso aqui, a gente teria 0z igual a menos 4, considerando essa como primeira equação, e depois nós teríamos também, poderia colocar 0z1, 0z2 igual a 2, e nenhuma dessas equações vai ter solução. Com isso, a gente mostra que essa matriz B, ela não é invertível, e ela não é invertível ou não admite inversa, porque eu não consigo aplicar as operações com linhas e transformar essa matriz aqui em uma matriz identidade. Então, se o sistema não tiver solução, lembra que aqui, na verdade, a gente está resolvendo 3 sistemas de uma vez só, a gente vai ter que, então, essa matriz ela não é invertível, ou seja, não existe uma matriz B que multiplicada por uma inversa que seja identidade. Essa matriz aqui, ela é impossível de encontrar. Então, resolvemos aí alguns exemplos de como determinar a inversa de uma matriz. Eu posso sempre utilizar aquele algoritmo. E para finalizar essa aula, a gente vai ver como utilizar a inversão de matrizes para resolver sistemas lineares. Bom, a gente viu que os sistemas lineares, eles sempre podem ser escritos da forma AX igual a B, onde esse A representa uma matriz dos coeficientes, esse X representa todos os valores que eu quero encontrar, e esse B representa a matriz dos termos independentes. Então, se eu tivesse esse sistema aqui, por exemplo, eu poderia escrevendo ele da forma AX igual a B, nós teríamos que a matriz A seria aquela matriz que é formada pelos coeficientes, que é 1, 4 e menos 1, 2, 7 e 1, 1, 3 e 0, que a matriz X, ou vetor X, é formado pelos elementos x1, x2 e x3, e que o vetor B, dos termos independentes, é formado por 4, 0 e menos 1. Então, eu posso escrever esse sistema linear dessa forma matricial aqui, dizendo que o A é o coeficiente, que o X são os valores que eu quero determinar e que o B são os termos independentes. Basicamente, esse daqui é o problema da álgebra linear, né? É o problema que eu falei para vocês que a gente sempre está interessado em resolver. E agora eu vou mostrar para vocês mais um método de resolver este problema, então, utilizando a inversão de matrizes. E olha só o que eu vou fazer. Quando eu tenho uma igualdade, se eu aplico a mesma operação dos dois lados da igualdade, essa operação continua valendo. Então, o que eu vou fazer é multiplicar os dois lados desta igualdade, vou até pegar cores diferentes, pela inversa da matriz A. Então, vou multiplicar aqui por A inversa,
vezes AX é igual a inversa vezes B. Então, olha só, peguei o AX igual a B e multipliquei dos dois lados pela matriz inversa. Por que é que eu fiz isso? Porque esta multiplicação que nós fizemos aqui, a gente viu que tem uma propriedade interessante, que sempre que eu multiplico uma matriz inversa pela matriz original, eu tenho que a resposta disso vai ser a matriz identidade. E a gente viu que a matriz identidade ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Portanto, se eu multiplicar a matriz identidade por uma matriz x, a gente vai ter a própria matriz x, ou uma matriz equivalente à matriz x. E aí, com isso, eu determino uma forma de resolver um sistema linear, porque resolver um sistema linear é encontrar este x. E com isso aqui, eu estou dizendo que este x é determinado pela inversa da matriz A multiplicado pela matriz B. É claro que essa matriz A que tem aqui é uma matriz que essa inversa precisa existir. Se esta inversa não existir, isso significa que esse sistema ele ou não vai ter soluções, ou vai ter múltiplas soluções. Então, vai cair num daqueles dois casos anteriores. Mas a gente está interessado, neste momento, em uma forma de resolver um sistema linear. E para resolver um sistema linear, então, eu estou dizendo que esse sistema pode ser resolvido fazendo, a solução desse sistema pode ser encontrada fazendo a inversa vezes a matriz dos coeficientes. Então, nesse caso aqui, eu já tenho a matriz A, eu teria que encontrar a matriz inversa. Mas, por acaso, a gente já encontrou essa inversa aqui. Então, sabemos que o resultado disso daqui é a matriz inversa vezes o vetor B. Então, como eu já fiz essa inversa anteriormente, porque dá um pouquinho de trabalho para encontrar a inversa, vou copiar esta inversa aqui. E eu sei que eu vou precisar multiplicar isso aqui pelo vetor B, que é 4, 0 e 1. E fazendo essas multiplicações, aqui a gente tem uma matriz 3 por 3 multiplicando uma matriz 3 por 1, a gente vai ter uma matriz 3 por 1. Na verdade, eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui embaixo. A gente sabe que o vetor x ele é formado por x1, x2, x3, e isso vai ser igual a menos 3 meios vezes 4, isso vai dar menos 12 meios, mais 0, mais 11 meios, opa, ficou pequenininho aqui. 1 meio vezes 4 vai dar 4 meios, mais 0, menos 3 meios, e depois, aqui nós vamos ter menos 4 meios, mais 0, menos 1 meio. E aí, executando essas operações, vou fazer aqui no cantinho, a gente vai ter que o vetor x, que é o x1, x2, x3, será igual a menos 12 mais 11, menos 1 meio, aqui 1 meio e aqui menos 5 meios. E isso que foi encontrado aqui é a solução para este sistema linear. E se vocês resolverem esse sistema aqui pelo método de Gauss, vocês devem chegar à mesma resposta, a não ser que tenha alguma operação errada aqui no meu feitio, que pode acontecer. Portanto,
Para eu resolver um sistema linear, eu também posso utilizar a inversão de matrizes. E como que eu faço para achar a solução desse sistema? Multiplico a inversa da matriz pela matrizinha dos coeficientes. Muito simples. Dando continuidade, a gente tem as inversas. Eu quero resolver dois sistemas lineares, e para esses sistemas eu quero utilizar a inversão de matrizes. Se a gente for transformar esses sistemas lineares aqui em uma matriz aumentada, a gente teria, ou se nós fôssemos escrever ele da forma AX igual a B, nós teríamos que nesse caso aqui o A é 1, 2 e 3, 2, 5 e 3, 1, 0 e 8, que o vetor x é x1, x2, x3, e que o vetor b é 4, 5, 9. Nesse caso aqui, nós teríamos que a matriz A é 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. O vetor x é x1, y1 e z1. E o vetor b é 1, 6 e menos 2. E aí, olha só, nessas duas matrizes, a gente tem que a matriz dos termos independentes, nesses dois sistemas, a matriz dos termos independentes, ou a matriz A, ela é a mesma. E aí a gente viu que uma das formas de a gente resolver sistemas lineares é resolvendo o sistema multiplicando a inversa de A pelo vetor B. Então, o que a gente vai fazer neste caso aqui, para resolver esse sistema, é encontrar a inversa de A, que vai ser igual para os dois casos, e o resultado, para a gente encontrar a solução para cada um dos sistemas, a gente vai simplesmente pegar a inversa e multiplicar pelo vetor dos termos independentes de cada um dos sistemas. Essa é uma das aplicações bastante recorrentes nos problemas de resolução de matrizes, em que muitas vezes a gente modela algum sistema, e nesse sistema a gente faz algumas perturbações nesse termo independente aqui, ou a gente tem algumas observações diferentes nesse termo independente, sabendo que essa matriz aqui sempre vai ser igual. E aí, para que a gente não precise resolver todas as vezes o sistema pelo método de Gauss, a gente encontra a inversa desta matriz aqui, que é igual nos dois casos, e sempre multiplica essa inversa pelo termo independente, que vai ser um termo diferente. E é isso que a gente vai fazer agora, então. Num primeiro momento, a gente vai encontrar a inversa de A. Eu vou chamar, para facilitar, isso aqui de S1 e isso aqui de S2, para a gente não esquecer o que é que a gente está resolvendo. Então, primeira coisa, encontrar a inversa de A. Para encontrar a inversa de A, eu vou usar aquele procedimento que consiste em colocar a matriz A do lado da matriz identidade e depois disso aplicar as operações com linhas até que aqui eu tenha a identidade e aqui eu vou ter a matriz inversa. Preciso zerar esses dois valores que estão aqui, então menos 2 vezes a L1 mais a L2 para substituir a L2, e depois menos a L1 mais a L3 para substituir a L3, já que esse valor aqui já é 1, né? Primeira linha vai ser igual. Na segunda linha, nós vamos ter 0 aqui, 1 aqui, menos 3 aqui,
menos 2 aqui, 1 e 0, 0, menos 2, 5, menos 1, 0 e 1. Agora que esse valor aqui já é 1, eu posso utilizar as operações para zerar este e este valor. Então, para zerar este valor que está aqui, tomando esse como pivô, nós vamos fazer 2 vezes a L2 mais a L3 e substituir a L3 e menos 2 vezes a L2 mais a L1 para substituir a L1. Com isso, nós ficaremos com aqui 2 vezes 0 mais 1, 1. 2 vezes 1 vai dar 0. Aqui nós vamos ter 6 mais 3, 9. Aqui nós vamos ter 4 mais 1, 5. Aqui nós vamos ter menos 2. E aqui nós vamos ter 0. A L2 vai ficar igual. Passar o tracinho aqui. E agora aplicando na última coluna. Aqui nós vamos ficar com 0. Aqui nós vamos ficar com 0. 2 vezes menos 3 menos 6 mais 5 menos 1. Menos 2 vezes 2 menos 1 menos 5. 2 e 1. E aí, agora, nós precisamos que este valor aqui seja 1, então nós vamos fazer menos a L3 e substituir a L3. E aí, agora, o que nós queremos é zerar esses dois valores que estão aqui. Para isso, nós vamos tomar esse valor como pivô, e aí a gente vai fazer 3 vezes a linha 3 mais a linha 2 e substituir a linha 2. E para zerar isso aqui, menos 9 vezes a linha 3 mais a linha 1 e substitui a linha 1. Então, vamos lá. Menos 9 aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Menos 9 vezes 5, menos 45, mais 5, menos 40. Menos 9 vezes menos 2, menos 18 positivo, menos 2, 16. Aqui vai dar 9. Segunda linha agora. A gente tem que fazer 3 vezes a linha 3 mais a linha 2. Então, aqui nós vamos ficar com 0. Nós vamos ficar com 1, aqui com 0. 3 vezes 5, 15, menos 2, 13. Aqui nós vamos ficar com menos 6 mais 1, menos 5. 3 vezes menos 1, menos 3. E a linha de baixo vai ficar igual. E aí, chegamos onde nós queríamos. Nós chegamos em que aqui eu tenho a matriz identidade e aqui eu tenho a matriz que é a inversa. E aí, agora que eu tenho a matriz inversa, eu vou resolver os dois sistemas apenas utilizando a multiplicação de matrizes. Então, eu vou deixar isso aqui no ladinho para ver se a gente consegue visualizar. Eu vou continuar resolvendo aqui. Para nós resolvermos o sistema S1, a gente vai pegar a inversa de A e multiplicar pelo vetor B. Então, nós vamos ter isso aqui. E isso vai multiplicar o vetor independente da matriz A, que é o 459. E aí, ficaremos com, ou melhor, isso aqui é o x, né?
Fazendo essa multiplicação, nós teremos menos 40 vezes 4, menos 160. 16 vezes 5 vai dar 80. E 9 vezes 9, 81. Depois, 13 vezes 4, 52, menos 25, menos 27. Depois, 5 vezes 4, 20, menos 10, menos 9. E aí, então, nós vamos encontrar aqui o vetor x, ou que x1, x2 e x3 é igual a 1 aqui, aqui vai dar menos 52, 0. Aqui nós vamos ter 1 também. Então, essa é a resolução do sistema S1. Para eu resolver o sistema S2, eu vou fazer a mesma coisa. O meu x vai ser a matriz inversa multiplicada pelo vetor B do segundo sistema, que é este vetor aqui. E aí a gente faz todas essas multiplicações. E eu deixo como exercício para vocês. Essa daqui é uma outra forma de a gente resolver sistemas lineares e ela parece mais trabalhosa, porque a gente precisa encontrar a inversa. E realmente, fazendo isso aqui, a gente faz mais operações que utilizando o método de Gauss. Contudo, se eu tivesse esse mesmo sistema aqui com muitos outros vetores independentes, diferentes, sempre com a mesma matriz, mas muitos outros vetores independentes, ia chegar um momento que ia ser mais vantajoso resolver o sistema utilizando a matriz inversa. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Nós vimos um algoritmo para encontrar as matrizes inversas, e esse algoritmo consiste em eu pegar a matriz original, colocar do lado dela a matriz identidade, fazer as operações com linhas até que eu tenha aqui a identidade e o que vai ter como resultado das operações com matrizes com linhas, vai ser a inversa. Aí vimos alguns exemplos de como fazer isso, aqui está o primeiro exemplo. Vimos também como determinar que uma matriz não é invertível, e ela não vai ser invertível quando eu não conseguir encontrar a matriz identidade do lado esquerdo do nosso esquema. E por último, a gente viu como utilizar a inversão de matrizes para resolver sistemas lineares. Além de a gente utilizar a inversão de matriz para resolver sistemas lineares, esta é uma estratégia interessante para quando eu tenho a mesma matriz dos coeficientes em sistemas lineares e eu tenho vários termos independentes.